Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Amém? Amém. Amém. Aproveitando que estamos em pé, quero também convidar para que você abra a sua Bíblia. Vamos juntos ler um texto da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Vamos ler os versículos 25 e 26. Diz assim o versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Muito obrigado. Quero nessa noite glorificar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Agradecer muito ao pastor Paulo por esta preciosíssima oportunidade. Fico honrado. Afinal de contas, este púlpito aqui é o púlpito do Senhor, e o Senhor que determina quem fará uso da palavra, e me sinto honrado e agradecido por esta oportunidade. Agradeço muito, porque ontem estivemos na ceia com os irmãos e nos sentimos muito bem-vindos, muito bem recebidos. Realmente foi um momento muito agradável de comunhão com os irmãos ontem. E também tive o privilégio de conhecer o pastor Elton. Prazer, pastor Elton, poder conhecê-lo, conhecer a irmã Valéria, sua esposa. Que Deus abençoe grandemente, continue usando o Senhor nas suas poderosas mãos e prosperando o seu ministério. Meus irmãos, eu, a minha esposa Aline, o Timóteo, nosso filho, estamos de mudança para a cidade de Poços de Caldas, né? E eu fico feliz porque aqui tem uma igreja do Senhor, tem a igreja do nosso ministério, né, que ainda nos torna mais próximos ainda, e não apenas isso, mas que é o pastor Paulo Brown Gatz, que é o pastor presidente aqui, junto com a pastora Abigail, e estamos felizes, meus irmãos. O pastor Paulo, ele era do setor de 15 de novembro, né, que ali em São Paulo é um setor vizinho ao setor de Itaim Paulista, né, que é o setor 53, inclusive quero saudar os nossos irmãos aí, do setor 53, louvado seja Deus. E ainda quando nós fomos para o setor de Itaim Paulista, eu acredito que o pastor Paulo já estava em 15 de novembro, e tivemos ainda a oportunidade, a grata satisfação de cooperar. As irmãs que foram lá em 15 de novembro, as irmãs de 15 de novembro vieram no Itaim Paulista, e foi muito bom, mas a gente já conhecia o pastor Paulo de antes ainda, né? O pastor Paulo, ele nos conhece há muito tempo. Né? Nossa família, meu pai, que inclusive a gente saindo aqui depois da ceia ontem, a gente fez uma chamada lá com meu pai para colocar a conversa em dia, para ver como é que estão as coisas, fazer aquele resumo da semana, não é? E estávamos contando como o culto aqui foi abençoado, como a ceia foi muito gostosa, e o meu pai pediu que eu transmitisse ao pastor Paulo e a minha mãe, a pastora Abigail, a saudação, Amém. Um abraço. Amém. E também, em nome de toda a igreja do Itaim Paulista, transmitisse à igreja de Poços de Caldas também uma saudação fraterna em Cristo, para que todos os irmãos recebam os cumprimentos lá de Itaim Paulista. Muito bem, eu estava aqui explicando que nós estamos de mudança por questão do meu emprego. Eu trabalho com a área de tecnologia, e em alguns momentos eu tenho que ir a alguns lugares desempenhar algumas funções. E aprove o Senhor de me trazer até aqui.
Eu estou trabalhando numa empresa que tem algumas fazendas, e aí tem algumas fazendas aqui na região. Uma delas é aquela fazenda da Divisa, não sei se alguém conhece. É a empresa que é a dona ali daquela propriedade, é para a qual eu trabalho. E foi uma mudança muito grande para mim. Eu trabalhava numa empresa chamada Nike do Brasil, que faz tênis, camiseta, né? Era patrocinadora do Neymar até pouco tempo, né? Essas coisas aí. E eu trabalhava ali. E o Senhor tinha me falado, já no começo de 2020, que eu receberia uma proposta de emprego e que eu não queria ir, que eu me sentiria na tendência de recusar, mas que eu não recusasse, porque era Ele que estava me preparando essa porta e me mandando. E eu esperando. No começo desse ano, realmente eu fui abordado por uma pessoa, e a pessoa ela foi falando pouco a pouco: olha, eu queria conversar com você a respeito de uma coisa e tal, e a cada conversa ela ia abrindo um pouco mais, e até que me contou que era uma empresa do agronegócio, que para mim era uma mudança extrema, né? E a minha primeira reação foi pegar e falar: olha, acho que você está falando com a pessoa errada. Mas eu me lembrei daquilo que o Senhor tinha me falado. E então eu falei: não, estou aqui, vamos em frente. Mas confiando não na empresa, não em mim, mas no Senhor, que é dono de todas as coisas e pode todas as coisas. E então estou aqui debaixo da confiança do nosso Deus, que pode todas as coisas. E nós ainda estávamos ali no Itaim Paulista, ainda, na verdade, oficialmente estamos, não trouxemos a nossa carta, temos alguns cargos que temos que fazer a transição ali, mas oportunamente faremos assim. Tenho uma rotina um pouco grande de viagens por conta do serviço, mas Deus, que sabe todas as coisas, está dirigindo todas as coisas e fará sempre o que é perfeito, porque Ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós lemos aqui Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26. E eu quero ressaltar aqui o final do versículo 26, que diz assim: mas a Deus tudo é possível. Eu estou com uma palavra no meu coração, meus irmãos, é uma palavra muito simples, na verdade. Eu tenho um jeito mais conversado de falar. E é uma palavra simples, mas que eu creio que é de Deus para a sua vida. Eu creio que é de Deus para o seu coração. E este texto, meus irmãos, que nós lemos, ele vai trazer pelo menos 3 coisas. Ele vai primeiro falar da impossibilidade humana, ele vai falar da onipotência do Senhor Deus, e no versículo anterior ao 26, que é o 25, vai falar de salvação. Esse trecho que nós lemos está falando dessas 3 coisas. E para a humanidade, meus irmãos, quando a gente analisa as situações, existem 3 tipos de situações. Existem as situações que são naturalmente possíveis, aquelas que não requerem esforço algum para serem feitas, para serem efetuadas. Aquilo é natural. Você não precisa fazer esforço para que você alcance ou consiga aquilo. Existem as outras situações que são difíceis, mas possíveis. Ou seja, elas são difíceis, mas com algum nível de esforço, com algum nível de empenho, de dedicação, talvez trabalho em conjunto, você consegue atingir aquela coisa. Agora, existe um terceiro tipo de coisa, que são as coisas naturalmente impossíveis. Essas coisas, por conta da natureza humana, por conta do cenário humano, essas coisas são impossíveis. Você não vai conseguir alcançá-las.
Você não vai conseguir fazê-las. Não importa quantas pessoas se juntem, não importa o nível de dedicação ou de empenho, isso nunca vai acontecer. Para o Senhor Deus, já existe só um tipo de situação. Para o Senhor, todas as coisas são naturalmente possíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Para o Senhor Deus, que é o nosso Deus, aquele Deus a quem servimos e estamos cultuando nessa noite, todas as coisas são naturalmente possíveis. Ele não precisa fazer esforço, ele não precisa fazer força para fazer qualquer coisa. A palavra do Senhor fala que todas as coisas foram criadas apenas pelo poder da sua palavra. O Senhor falou e as coisas vieram a existir. O Senhor ordena e as coisas se cumprem. Todos obedecem. Não existe coisa difícil, impossibilidade para o Senhor nosso Deus. Tudo para Ele é naturalmente possível. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer, nessa noite, que você saiba que aquilo que é impossível para você é naturalmente possível para Ele. Aquilo que você não consegue alcançar, aquilo que é difícil para você, para Ele, é só questão dEle dar uma palavra. É só Ele ordenar, e isso será feito, será executado. Louvado seja o nome do Senhor. E meditando sobre isso, meus irmãos, eu comecei a listar coisas que para nós são impossíveis, mas para Deus são perfeitamente possíveis. E a lista é tão grande, meus irmãos, que é claro que eu não vou falar de todas elas hoje. Porque a impossibilidade humana, meus irmãos, ela é muito grande. Mas a possibilidade divina, meus irmãos, ela é infinitamente maior. Se nós temos muitas impossibilidades, Deus tem todas as possibilidades nas suas mãos. Aquilo que para nós, a gente às vezes esquece até de listar algumas coisas, para de pensar em alguns temas, porque a gente considera que são impossíveis. Mas Deus, meus irmãos, Ele vê todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é incomparável, o Senhor é inigualável, Ele é altíssimo. Louvado seja o nome dEle. E nesta noite, Ele está aqui entre nós. Através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele está aqui conosco, nesta noite. Nós já podemos sentir a sua presença. Deixe o Senhor falar contigo nesta noite. Deixe o Senhor sussurrar ao seu ouvido. E aquilo que talvez você esteja passando, que é impossível para você, o Senhor está dizendo, deixa eu cuidar, porque é possível para mim. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 44, versículo 4, ou verso 4, diz assim, Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações a Jacó. E eu acho interessante, eu gosto muito desse termo no plural, salvações. Porque nós sabemos que a salvação eterna vem do Senhor, e somente do Senhor. Mas a salvação eterna traz no seu bojo, no seu arcabouço, muitas outras salvações. Livramentos, oportunidades, coisas insolúveis que são solucionadas pelo nosso Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando sobre isso, e eu queria falar que o Senhor é aquele que abre as portas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim, Diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E eu estou falando isso no domingo anterior ao fechamento das coisas na cidade. Parece contraditório, não é verdade? Mas o Senhor Deus, Ele tem portas, e Ele abre as portas. O Senhor Deus, Ele tem a abertura das portas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E essa porta pode ser uma porta de emprego. Pode ser
A porta de um negócio que você talvez esteja prejudicado por essa pandemia, Ele tem a porta aberta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você que talvez esteja desempregado por conta da pandemia, Deus tem uma porta aberta para você. Mas todas as coisas estão fechando, a economia está em recessão, Deus tem uma porta aberta para você. Louvado seja o nome do Senhor. É impossível, mas Ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser uma porta de um ponto de pregação do Evangelho. Um lugar impenetrável. Ali não dá para falar o Evangelho, Deus tem uma porta. Louvado seja o nome do Senhor. Para aquela pessoa não se pode falar, Deus tem uma porta. Eu não sei qual é a impossibilidade, mas para Deus ela não existe. Para Deus ela é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser também uma porta, não para que você entre por ela, mas para que você saia. Uma porta de escape, um escape impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Estava me lembrando de Daniel na cova dos leões. Uma situação impossível de ser modificada. Nem o rei poderia voltar atrás naquilo que ele tinha determinado. E Daniel, por ser fiel, estava agora na cova dos leões. Jogado ali dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, Deus não somente livrou Daniel, e como diz aquele hino das crianças, ninou o leão. Você já ouviu esse hino? Que fala que o Senhor ninou o leão, ou seja, o leão dormiu. Louvado seja Deus. Mas não somente isso, mas ele foi tirado. No dia seguinte, ele foi tirado da cova. Era impossível, ali ele tinha entrado para nunca mais sair. Mas o Senhor o tirou dali. Louvado seja Deus. Talvez você esteja numa situação que você pense que não vai ter mais saída, mas o Senhor te tira dela. O Senhor tem a saída para você, louvado seja o nome do Senhor. Amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque, Abidnego, entrando na fornalha ardente. Outra situação da qual eles não sairiam. Não dava para sair, não tinha como. Mas eles entraram. E os olhos, inclusive dos ímpios, viram que eram entraram três, mas lá dentro havia 4. Havia um quarto lá dentro. E segundo a palavra dos ímpios, dizia que aquele quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Era alguém sobrenatural, não era da terra. Sabe quem que era? Era o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você foi colocado ou colocada para entrar na fornalha ardente. Mas saiba que o Senhor Jesus está lá com você. Está passeando com você. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai sair dali. Vai sair dali. E na sua roupa não vai ter nem cheiro de fumaça. Louvado seja o nome do Senhor, pois assim aconteceu com aqueles servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Israel fugindo de Faraó. Faraó atrás, mar fechado à frente. Anciãos, crianças, pessoas de todas as idades, encurraladas na frente do mar. Não tinham o que fazer, mas Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Louvado seja Deus. Talvez você esteja nessa situação, precisando que uma porta de escape se abra. Hoje o Senhor abre. Hoje o Senhor te dá livramento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Hoje a sua vida receberá a possibilidade para o seu impossível, vindo diretamente do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Curas impossíveis, meus irmãos. João capítulo 11, versículo 4 diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
E eu falo isso com muito temor diante da presença do Senhor. Essa semana eu sei que o Senhor recolheu pessoas aqui da igreja, vitimadas por doenças. A Bíblia fala que até os pássaros ou os pardais que são vendidos a pouco dinheiro, nenhum deles cai se não for permissão do Senhor. Então nós entendemos que o recolhimento, o passamento desses servos de Deus é por conta da permissão dele. Não por conta de que ele não pode curar. O Senhor Jesus, ele pode curar. Fica aqui o nosso sentimento, as nossas condolências para as famílias enlutadas. Eu sei também o que é perder alguém por conta dessa pandemia. Mas o Senhor Jesus, ele não mudou. Ele cura. Ele tem poder para curar doenças incuráveis, coisas impossíveis ao homem, doenças que afligem há muito tempo. Nesse trecho que eu citei aqui, havia ali 2 pessoas doentes. Uma era uma mulher que havia muito tempo estava doente. Que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, já tinha gastado tudo que ela tinha e nada resolvia. Muito tempo doente. Mas ela sabia que Jesus tinha poder. Ela sabia, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Toque no Senhor. Fale com Ele. Entregue a Ele a sua dificuldade. Pode ser uma doença que você sofre há muito tempo. O Senhor Jesus, Ele tem poder. Mas no mesmo texto, vinha Jairo correndo com uma emergência da sua filha, que estava doente há pouco tempo. E a doença ia arrebatar a sua filha, como de fato aconteceu. E Jesus tem o poder para curar as 2 coisas. Aquela que aflige há muito tempo ou aquela que se instaurou agora. Aquela que é urgente. Jesus tem poder. Jesus sabe como agir, que hora que agir. Ele é o médico dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. O poder dele não está retraído por conta de pandemia. Não, senhor. Não, senhora. O poder do Senhor Jesus continua atuante. 100% operacional. Louvado seja o nome do Senhor. 100% eficaz. E talvez seja o caso de alguém aqui. O Senhor Jesus tem cura para as doenças incuráveis. Indo um pouco mais adiante, o Senhor Jesus, Ele tem a volta do sorriso após as lágrimas. Eu me lembro, pensando nisso, da situação de Noemi. O livro de Ruth relata a história de uma mulher que sai da sua casa, sai da sua terra, com seu esposo, 2 filhos, vai para uma terra estrangeira, lá fica viúva, os seus filhos lá se casam, mas ela perde os 2 filhos, e por fim, uma outra nora pega e fala, olha, eu vou ficar por aqui. E o Noemi então volta para a sua terra. Mas Ruth resolve ir junto. E ao resolver ir junto, na verdade, ela estava se convertendo, inclusive, ao Deus de Israel, porque uma das coisas que ela fala para Noemi é assim, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava confiando no Senhor, passando a confiar e demonstrando aquilo, indo junto com Noemi. Mas Noemi, meus irmãos, chega de volta à sua terra, que era Belém, e ela está tão arrasada, perdeu tantas coisas ao longo do caminho, que ela não quer ser nem chamada de Noemi, porque Noemi quer dizer agradável. Ela se encontra amargurada. Ela não tem um sorriso para dar, uma palavra boa para dar para ninguém. Ela fala assim, olha, me chama de Mara, porque Mara quer dizer amarga ou amargura, porque é assim que eu me sinto. Impossível
de voltar a sorrir. Não sei se tem alguém aqui nessa noite desse jeito. Talvez você tenha passado por perdas constantes, uma atrás da outra. E o sorriso talvez para você seja impossível. Mas o Senhor, Ele tem um sorriso para você. Ele tem um novo sorriso para a sua vida. A história é cumprida, vai se desdobrando ali em alguns episódios, mas por fim, Noemi é consolada de todo o seu pranto e segura nos seus braços o seu netinho. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma coisa, Sara, esperando tanto tempo por uma promessa, aceitou peregrinar juntamente com seu esposo, saindo lá de uma terra que ela conhecia, que também, a gente fala que Abraão deixou a sua parentela, mas Sara também. Sara também deixou a sua parentela, saiu do meio da sua família. E assim como Abraão não sabia para onde ia, porque Deus haveria de mostrar ao longo do caminho, Sara também não sabia. Mas Sara, ela ouve a promessa e aguarda. E a promessa para Sara demorou o mesmo tanto que para Abraão, 25 anos. Não foi nada fácil. Mas depois, meus irmãos, o Senhor, Ele cumpre a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cumpre a promessa e agora Sara, com Isaac no seu colo, no capítulo 21 de Gênesis, versículo 6, Sara diz assim: Deus tem me feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Está demorando a promessa? Você está chorando? Passou por muitas lágrimas? O Senhor tem um sorriso para você. Na sua possibilidade, você não consegue mais pensar nisso. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele sabe onde está doendo. Ele sabe como corrigir. A solução perfeita vem das mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem um sorriso para você aqui. Você talvez tenha vindo a esse culto, reunindo suas forças, se esforçando para você estar na casa do Senhor. Mas sua vontade mesmo talvez não seria estar aqui. Mas o Senhor te trouxe para que você ouça isso. O Senhor tem um sorriso ainda para você. As coisas não estão acabadas. Há ainda um prosseguimento, e um prosseguimento alegre. A sua esperança no Senhor não será malograda, não será frustrada. Você vai sorrir novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ficar em pé depois de uma queda. Às vezes a gente está andando, tropeça. Às vezes, fazendo uma trilha, você tem uma pedra ali, ou um toco, uma raiz, que você não vê. E você tropeça. E dependendo da trilha, não sei quantos já fizeram algum tipo de trilha aqui, se você estiver numa encosta, você tropeça, você pode rolar. Então, você não cai só, você cai e volta muito para antes de onde você estava. E às vezes a gente andando, a gente passa por quedas. E eu estou falando de quedas de todas as maneiras. Mas o Senhor é aquele que levanta o caído. O Senhor é aquele que tem um retorno para você, se você caiu. Se é o seu caso, o Senhor, talvez você ache, vai ser impossível eu me levantar. Nunca mais serei igual. Nunca mais vou experimentar aquilo que eu experimentei antes. Não. O Senhor, Ele te levanta. Ele tem poder para fazer isso. Talvez a sociedade não queira mais. Alguém não queira mais, mas o Senhor te quer. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 40, verso 2, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te coloca em pé.
Deus firma os seus passos. Você tem ainda muito para andar pela frente, com passos firmes no Senhor Jesus, aleluia. Confia no Senhor. É impossível, talvez, crer novamente. Marcos, capítulo 9, versículo 24, vai falar de um pai que já não cria mais, não conseguia crer na vitória para o seu filho. Ele tinha um filho endemoniado, que já era moço. E quando o demônio se apossava, às vezes jogava ele na água, às vezes jogava ele no fogo, tentando matar o rapaz. E não havia nada que pudesse ser feito. E esse pai, ele ainda talvez recolhe as últimas forças que ele tem e chega diante do Senhor Jesus e fala assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ora, ele chegou no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Você chegou até aqui, é o lugar certo. Aqui está o Senhor Jesus. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Mas Jesus, ele responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, me corta o coração, quando o pai vai relatar que o pai do menino então responde para Jesus: Senhor, em lágrimas, clamando: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Senhor, o que ele estava querendo dizer: Senhor, eu quero crer, mas às vezes eu não consigo crer em tudo. Louvado seja Deus. E aquela petição sincera, o Senhor Jesus aceitou. Sabe por quê? Porque para chegar até o Senhor, até Deus, a gente precisa crer. Mas às vezes, a gente não consegue crer em tudo aquilo que a gente precisa. Mas o Senhor, Ele ajuda na nossa incredulidade. Ele completa aquele tanto de fé que está nos faltando. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que a gente precisaria para conseguir crer plenamente e não consegue, o Senhor dá. E é impossível para nós até queremos, nós até fazemos um esforço, mas não dá. Mas o Senhor, Ele completa. Ele ajuda a nossa incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente chega lá. A gente alcança misericórdia e bondade diante do Senhor. Louvado seja Deus. Porque é assim que Ele faz. Coisas que são impossíveis para a gente não estão na nossa possibilidade, mas Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tantas outras coisas, meus irmãos. O refrigério da alma é só Deus que pode dar. Alma cansada, alma aflita, amargurada. O refrigério da alma é só o Senhor que pode dar. Os psicólogos tentam ajudar. Os amigos tentam consolar. Mas há situações em que a alma está machucada, ardendo por dentro, não há o que faça melhorar. Mas lá no Salmo 23, o verso 3, o salmista fala: refrigera a minha alma. Aquilo que ninguém pode, o Senhor pode. Aquilo que está lá dentro, ninguém vê. Muitas vezes a gente não consegue dizer, expressar, o Senhor conhece. Ele sabe, Ele chega lá. Ele trata, soluciona, aplica o remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a gente encontra descanso. A gente encontra aquilo que a gente não conseguia mais. O repouso no sono tranquilo. Louvado seja Deus. Por conta da alma que está refrigerada, o Senhor tem. Aleluia. O fim da depressão. O fim da angústia. A libertação dos remédios para dormir, muitas vezes, o Senhor tem. Aleluia. Porque Ele refrigera a alma. Só Ele pode fazer tal coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 38, versículo 17. Rei Ezequias vai cantar dizendo: tão amorosamente abraçaste a minha alma. A gente consegue receber um abraço de um amigo, de alguém que nos ama, de alguém que nos quer bem.
Mas por mais cheio de boa vontade que essa pessoa esteja, o abraço não chega na alma. Talvez tenha alguém aqui me ouvindo que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas que tem chegado até essa noite aqui cansado. O Senhor Jesus abraça a sua alma. Ele te entende sem você precisar falar. Aquilo que você não consegue expressar, Ele já conhece. Aleluia. Simplesmente aceite o abraço que o Senhor Jesus tem para você nesta noite. O abraço dele refrigera, revigora, restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Tantas coisas, meus irmãos. Habitar em segurança nos lugares desolados e perigosos. E por que eu estou falando isso? Ezequiel capítulo 34, versículo 25. Existe uma promessa do Senhor que diz assim: com as suas ovelhas, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Louvado seja Deus. Deserto, meus irmãos, é um lugar ermo, onde os perigos e as espreitas podem surgir a qualquer momento. Bosques, nesse contexto que está sendo dito aqui, são lugares cheios de animais selvagens. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Ele faz habitar em segurança, mesmo se você estiver vivendo uma situação do perigo iminente. Talvez você esteja numa situação onde a ameaça à sua vida é real, onde algo está à sua espreita, mas o Senhor te faz habitar seguramente. Louvado seja o nome do Senhor. É impossível para nós. Quem em sã consciência ficaria tranquilo, como Paulo e Silas, como o pastor cantou aqui, presos, depois de açoitados? Quem ficaria tranquilo numa situação dessa? Mas o Senhor dá segurança e paz, a ponto de fazer os seus servos começarem a cantar. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo dentro do cárcere. Quem ficaria tranquilo, como Pedro, sabendo que no dia seguinte, ao raiar do dia, ele seria executado? Mas ele dorme. O Senhor o faz dormir, aleluia. E ele dorme a ponto de que o anjo, quando vai lá salvar a Pedro, aleluia, ele tem que cutucar Pedro. Pedro estava dormindo pesado. Ele não estava com aquele sono assim, opa, ouvi um barulho, eu abro um olho. Não, ele estava dormindo pesadamente. E Pedro sai tão assim, enebriado do sono, que o anjo ainda fala assim: pega a capa. Está esquecendo a capa, rapaz? Pega a sua capa, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz a gente habitar em segurança, meus irmãos, quando ainda existe uma situação de perigo iminente. Para nós é impossível, mas para Deus é possível. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação da condenação eterna, isso é impossível. Louvado seja Deus. O texto base que nós lemos vai falar de um jovem de muitas qualidades. A Bíblia chama ele de jovem rico ou mancebo de qualidades, porque ele reunia em si as melhores qualidades. Ele tinha posses, ele tinha presença social, reconhecimento social, ele tinha tudo. Mas ele chega até Jesus achando que ele se salvaria por conta das suas boas obras, por conta das suas boas intenções, por conta daquilo que ele acreditava ser. Mas o Senhor Jesus demonstra, através do diálogo, que ele não poderia se salvar. E os discípulos, quando olham aquilo, eles ficam pasmados. E eles fazem uma pergunta assim: mas quem poderá se salvar? Ora, se esse jovem, com tantas qualidades, com posses, reconhecimento social, autoridade social, se esse jovem não pode se salvar, quem poderá se salvar?
E Jesus responde: isso para os homens é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade da salvação, da condenação eterna, ela é real, ela é presente. Todos nós necessitamos. Não importa o tipo de bom caráter que nós tenhamos, o tipo de boa intenção que você tenha, não importa qual seja os seus requisitos ou as suas características sociais, você é necessitado de ser salvo. E essa salvação não vem da terra. Essa salvação não pode acontecer por nossos esforços. Essa salvação, ela vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não há nada, não há ninguém capaz de salvar a não ser o Senhor Jesus. Aleluia. E Ele veio, não precisava vir, mas Ele escolheu vir e tomar o nosso lugar, sofrendo o dano dessa condenação que seria minha e tua. Glória a Deus. E pagou o preço completamente, nunca tendo cometido injustiça, nunca precisando passar por aquilo, tendo todo o poder para cessar aquele sofrimento a qualquer momento. Ele escolheu passar por aquilo. Sabe por quê? Porque Ele estava olhando você aqui hoje. Glória a Deus. Ele sabia que hoje aqui em Poços de Caldas você estaria necessitado da salvação que só Ele poderia conquistar para você. Aleluia. Pagando o preço que só Ele poderia pagar. Ninguém mais, apenas Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, a salvação da sua alma Jesus pode é possível para você. Através do sacrifício do Senhor Jesus. Glória o sacrifício que foi substituto no meu lugar, no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Com a salvação vem o perdão dos pecados. Ninguém pode perdoar os pecados, só o Senhor Jesus. Vem a certeza do céu. Ninguém pode dar a certeza do céu, só o Senhor Jesus. Vem a libertação dos vícios. Ninguém pode realmente libertar de vícios, só o Senhor Jesus. E aí você pode falar assim: não, eu conheço pessoas que se libertaram dos vícios. Meus irmãos, a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você conhece pessoas talvez que tenham se recuperado de vícios, que na verdade, permitam-me usar essa figura. Eu sei que é uma conquista nobre da pessoa, mas a pessoa ela vive fugindo do vício. Qual que é o jeito de se libertar de um vício humanamente falando? Evitar a todo custo a presença ou o hábito que leve àquele vício. Uma pessoa que era viciada em álcool, ela vai se abster de pessoas que bebem, de situações onde vai ter bebida, porque na verdade, ela ainda é dominada por aquele vício, e ela faz aquilo proativamente, porque senão ela vai se encontrar novamente com alguma coisa que é mais forte que ela. Assim funciona com o cigarro, assim funciona com as drogas. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. O Senhor Jesus tem a libertação completa, plena, genuína, garantida. Porque é impossível para nós, mas é possível para Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pai, ele conta uma história que quando ele foi até a igreja e aceitou Jesus, ele ainda era muito novo, adolescente, tinha 15 anos. Mas ele já estava dominado pelo vício do cigarro. E ele queria servir ao Senhor Jesus, mas ele não conseguia deixar o cigarro. E então ele tenta fazer um arranjado com o Senhor. Ele fala: olha, eu vou aceitar Jesus, mas eu tenho 3 condições. Ele colocou essas 3 condições para Deus. Primeiro, eu não chamo ninguém de irmão. Primeira coisa, eu não quero chamar ninguém de irmão. Segunda coisa, eu nunca vou subir no púlpito. Esse negócio de subir no púlpito aí, que coisa. E terceira coisa, eu nunca vou deixar de fumar. Meus irmãos, ele conta que no primeiro culto, a primeira pessoa que foi recepcioná-lo, o diácono que estava na porta, foi recepcioná-lo com alegria, ele já chamou de irmão.
Ele se sentiu tão feliz que ele teve vontade de chamar de irmão. Primeira coisa. No segundo culto, antigamente tinha esse costume na igreja de convidar os novos convertidos para dar um testemunho, né? Ele foi chamado e já pregou já no segundo culto. Já. Mas ele tinha um problema sério com cigarro. Ele não conseguia largar. E aí, passado uma ou 2 semanas, ele contava que ele estava fumando antes de entrar no serviço. E enquanto ele estava fumando, uma voz falou para ele assim: esse é o seu último cigarro. E ele conta que ele ouviu aquilo claramente, mas não entendeu. Ele concluiu o cigarro, jogou fora o que restou. E Deus fez uma mudança tão grande que ele nunca mais sentiu vontade de fumar. Amém, aleluia. Não importa se alguém está perto dele fumando. Não importa se ele está agitado. Não importa nada disso. Ele não tem mais vontade. Nunca mais teve. Isso faz mais de 50 anos. Porque aquilo que o Senhor faz é perfeito. Aquilo que o Senhor faz dura para sempre. Aleluia. E aquilo que o Senhor faz é genuíno. Amém. A libertação genuína para você nesta Glória noite. a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Coisas impossíveis para o homem, mas que são possíveis para Deus. Nosso Deus é o Deus da possibilidade. Onde a impossibilidade humana falha, a possibilidade de Deus tem sucesso. Glória Louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui hoje com uma injeção de ânimo e de fé, sabendo que Deus tem o controle das situações impossíveis. Receba de novo o renovo e o encorajamento para que você busque ao Senhor com as suas causas impossíveis. Entregue essas causas ao Senhor. Confie que Deus sabe trabalhar nelas melhor que você. Se você não está passando por nenhuma hoje, lembre-se que quando ela chegar, o Senhor ele tem toda a possibilidade. Mas se você está passando por alguma causa impossível hoje, saiba que hoje o Deus da possibilidade está aqui. Ele está presente e Ele quer te abençoar. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus.